E se eu te dissesse que os maiores inimigos de uma pessoa, muitas vezes, não estão lá fora, mas dentro dela mesma? Polêmico. Sim. Mas é justamente essa verdade contraintuitiva que separa quem se afunda no medo de quem aprende a transformar a própria dor em combustível para a vitória. Você vai descobrir hoje como uma simples escolha pode virar o jogo em questão de segundos, e como até as maiores armadilhas podem ser revertidas em força interior. Fique comigo, porque o que vou te contar é daqueles conteúdos que geram reflexões positivas, histórias inspiradoras e mensagens motivacionais que mudam a forma de enxergar a vida. Ah, e antes de começar, já se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa de esperança e acreditar em si mesmo. Vale lembrar, os fatos narrados aqui não são reais, qualquer semelhança é mera coincidência, e todo o material é criado com inteligência artificial, mas monitorado por humanos para garantir qualidade. O cerco invisível. O relógio da cidade marcava 6 da manhã quando Elias, um jovem marceneiro de 27 anos, percebeu que estava cercado não por ladrões, mas por palavras venenosas que ecoavam sobre sua vida. Na oficina onde trabalhava, colegas riam pelas costas, inventavam histórias e torciam para que ele fracassasse em cada projeto. Era como se, a cada passo dado, surgisse alguém para preparar uma nova cilada, uma pedra a mais no caminho, um obstáculo invisível, mas tão real quanto o próprio cansaço que ele carregava. Quem já viveu algo parecido sabe como é. O corpo está firme, mas a alma começa a sangrar em silêncio, e o pior é não ter culpa de nada, mas ser tratado como culpado de tudo. Elias, mesmo sem saber, estava vivendo o seu próprio Salmo 59. Ele precisava se agarrar às histórias de fé e esperança que ouviu de sua avó, mulher simples, mas cheia de sabedoria, que dizia: "Filho, quando eles rirem de você, cante mais alto, porque o riso de Deus ecoa muito além do deboche humano." Essas palavras eram como mensagens motivacionais gravadas no coração dele, empurrando-o para frente quando tudo parecia desmoronar. Os inimigos à sua volta tinham força, tinham vozes, tinham influência, mas Elias tinha algo que nenhum deles poderia roubar: a esperança. E no meio daquela pressão, ele começou a entender que acreditar em si mesmo não era apenas uma frase bonita, mas uma atitude de sobrevivência. Cada manhã era uma guerra silenciosa, mas também uma oportunidade de escrever sua própria história. Naquele cenário caótico, onde a inveja parecia mais barulhenta que o som das ferramentas, Elias decidiu que não seria vítima. Pegou as humilhações como madeira bruta e, com mãos calejadas, começou a moldar algo maior que qualquer preconceito. E se um dia ele seria lembrado, não seria pelo rótulo que tentaram colar nele, mas pelas histórias inspiradoras que surgiriam de suas batalhas silenciosas. Era só o começo, porque o cerco ainda estava fechado, e a vida ainda iria apertar mais o nó. Mas, como todo conto de superação e fé, o primeiro passo era resistir. E foi exatamente isso que Elias decidiu fazer. A fúria dos cães. Quando o sol se punha e as luzes da cidade se acendiam, Elias sentia o peso da metáfora do salmo. Era como se os inimigos voltassem à noite, rondando como cães famintos. Não importava o esforço do dia, sempre havia boatos espalhados, zombarias repetidas, maldições lançadas como espadas afiadas que cortavam fundo na sua autoestima. Era impressionante como a maldade parecia não se cansar, como se houvesse energia infinita para destruir em vez de construir. E, no entanto, em meio a esse caos, Elias começou a descobrir um segredo. Ao invés de rebater na mesma moeda, ele aprendeu a transformar cada ataque em combustível. Cada palavra negativa se tornava uma chance de criar algo positivo. Enquanto muitos perdiam tempo destilando ódio, Elias investia tempo em aprender novas técnicas, em aprimorar seu ofício, em se tornar melhor. Isso se tornou um verdadeiro conto de superação e fé, porque no silêncio da noite, entre lágrimas e oração, ele se lembrava: Deus zomba dos que zombam. Essa consciência não eliminava a dor, mas dava força para suportar. Era como se a misericórdia divina fosse um escudo invisível. Assim, a cada novo dia, Elias se levantava mais forte, mesmo que o corpo estivesse fraco. E de tanto apanhar e resistir, ele começou a perceber que já não temia tanto o barulho dos inimigos. Eles latiam, mas não mordiam. Eles cercavam, mas não dominavam. A cada investida contra ele, nascia dentro de Elias uma nova camada de resiliência, algo que não se aprende nos livros, mas apenas nas batalhas da vida. E é aí que mora a beleza das histórias de fé e esperança. Quando tudo parece perdido, surge a chance de escrever um novo capítulo de coragem. Por mais paradoxal que pareça, foi justamente no auge das perseguições que Elias começou a florescer. E isso, meus amigos, era apenas o prenúncio do que ainda estava por vir. A força escondida. Certo dia, exausto de tanto carregar humilhações, Elias se trancou na oficina e desabou em oração.
Não pediu vingança, não rogou praga, apenas pediu forças para continuar. Foi nesse momento de sinceridade que percebeu algo poderoso. Sua defesa não estava nas próprias mãos, mas em Deus. Essa descoberta foi um divisor de águas, porque a partir dali ele entendeu que lutar não era apenas resistir, mas também descansar na fé. Enquanto muitos acreditavam que ele iria desistir, Elias estava aprendendo a usar suas dores como blocos de construção. Foi aí que nasceram seus primeiros projetos autorais, móveis cheios de beleza e propósito, que começavam a chamar a atenção de clientes fora da sua cidade. Cada peça carregava reflexões positivas, como se fosse uma mensagem silenciosa de esperança entalhada em madeira. Era como se sua história fosse pregando, sem palavras, mas com resultados visíveis. Os mesmos que o perseguiam começaram a perceber que algo estava mudando. A inveja ainda existia, claro, mas a força de Elias já não podia ser negada. Ele estava se tornando exemplo, mesmo sem querer. E quem já tentou apagar a luz de alguém sabe que quanto mais você sopra, mais forte a chama pode arder. Elias, sem perceber, estava se tornando protagonista de uma daquelas histórias inspiradoras que marcam gerações. Seu nome já não era apenas alvo de zombaria, mas símbolo de resistência. E isso mostrava, na prática, que acreditar em si mesmo é a chave para reverter destinos. O que era apenas sobrevivência, agora começava a se transformar em legado. E como todo legado, ainda havia muito a ser construído. O eco da misericórdia. Na medida em que os anos passavam, Elias se tornou conhecido em várias cidades. Suas criações já não eram apenas móveis, eram obras com alma. Cada detalhe refletia não só talento, mas também a história de alguém que não desistiu diante da pressão. E, sem perceber, ele começou a atrair pessoas que também sofriam perseguições, rejeições e preconceitos. Clientes se tornavam amigos, e amigos se tornavam seguidores da sua trajetória. Era impossível não se inspirar naquele rapaz que transformou zombarias em música, dor em arte e desespero em fé. Elias não tinha estudado comunicação, mas sua vida era uma verdadeira fábrica de mensagens motivacionais. Sua oficina virou um ponto de encontro, onde pessoas vinham não apenas comprar móveis, mas buscar reflexões positivas para a vida. O mais incrível é que, mesmo com tanto reconhecimento, Elias continuava humilde, atribuindo cada vitória à misericórdia divina. Ele sabia que, se tivesse reagido com ódio, teria se perdido pelo caminho. Mas como escolheu confiar, acabou se tornando testemunho vivo de que esperança e acreditar em si mesmo são combustíveis de longo prazo. Elias cantava pela manhã, não só com a boca, mas com a alma. Seus vizinhos ouviam sua voz, e mesmo sem entender, sentiam que ali havia algo maior do que sucesso humano. Era como se cada nota fosse uma oração que lembrava: Deus é a minha defesa. E esse eco não parava de crescer, reverberando em vidas que também precisavam de coragem para enfrentar batalhas diárias. Assim, o que começou como um cerco de inimigos, agora se tornava uma rede de histórias de fé e esperança. E isso, mais uma vez, mostrava que ainda havia mais capítulos por vir. O Cântico da Vitória. O tempo passou, e Elias já não era apenas o jovem perseguido, mas o homem respeitado, o mestre de ofício que se tornará inspiração. Ainda existiam críticas, claro, mas elas já não tinham peso. O riso dos inimigos havia sido engolido pelo som dos cânticos de gratidão que Elias levantava todos os dias. Ele entendia que sua vitória não estava no dinheiro ou no reconhecimento, mas na capacidade de permanecer fiel à sua essência. E isso, por si só, era a maior das conquistas. Seu nome agora circulava em livros de contos de superação e fé, em palestras, em rodas de conversa onde sua história era usada como exemplo. Elias se tornou um lembrete vivo de que não importa quão forte seja o cerco, sempre existe um caminho de saída quando se confia em Deus. Suas histórias inspiradoras tocavam corações, suas mensagens motivacionais alimentavam mentes cansadas, suas reflexões positivas iluminavam estradas escuras. Ele havia se tornado não apenas sobrevivente, mas um verdadeiro farol de esperança. E tudo isso porque, um dia, decidiu acreditar em si mesmo. O que parecia o fim se transformou em um novo começo. E a cada manhã, ao acordar, Elias ainda dizia: Tu és a minha fortaleza, o Deus da minha misericórdia. Seu cântico já não era só dele, mas de todos aqueles que aprenderam, através de sua jornada, que as batalhas da vida são apenas degraus para quem se recusa a desistir. E como toda boa história, essa também deixa um convite silencioso para os próximos que ousarem lutar. E então, será que você também não está cercado por inimigos invisíveis? Será que as palavras que tentam te derrubar não são, na verdade, o empurrão que você precisa para construir sua própria vitória? Lembre-se, esperança não é apenas esperar,
é agir acreditando que vai dar certo. Agora me conta, o que você vai transformar em força a partir de hoje? Deixe nos comentários, vamos conversar. Se inscreva no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas encontrem coragem. E reforço, os fatos narrados aqui não são reais, qualquer semelhança é coincidência. Todo esse roteiro foi produzido com inteligência artificial, mas com monitoramento humano para garantir qualidade e entrega. Histórias inspiradoras como essa são feitas para você não desistir. E a próxima pode ser a sua.